Paz do Senhor, meus irmãos, chegamos na lição número 13, a última lição do trimestre da revista Conectar, a revista dos jovens da editora Betel. O tema neste domingo é revestidos de poder. Primeiro ponto, meus irmãos, nós temos que compreender que o Espírito Santo, ele possui um papel primordial para a existência da igreja. E aqui eu trouxe alguns destaques nessa pequena introdução, da seguinte forma: o Espírito Santo ele eleva a um organismo, ele eleva a igreja a um organismo vivo, ou seja, ao invés de sermos apenas uma instituição com CNPJ, com um endereço físico, com um templo, com algo muito voltado a uma instituição terrena, o Espírito Santo torna essa instituição um organismo de que forma? A atuar no campo espiritual. Ou seja, a igreja está superior às instituições terrenas, quando nós falamos sobre poder sobrenatural. Amém? O outro ponto é que o Espírito Santo capacita para operar com eficácia no campo sobrenatural, como já dissemos. Então, essa instituição possui indivíduos que, mediante o Espírito Santo, eles atuam no campo espiritual da palavra, na questão da cura, na questão da expulsão de demônios, na questão da revelação, na questão de transmissão da mensagem do nosso Senhor. Então, há um poder evidente na igreja. E que poder é esse? Um poder sobrenatural. Outro ponto é que o Espírito Santo, ele trabalha na manutenção da fé de cada membro desta igreja. Ou seja, nós temos aqui o Espírito Santo constantemente ajudando a essas pessoas, aos membros, a ter uma fé que esteja convicta a cada dia no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e em sua promessa. Então nós temos uma fé salvífica, nós temos uma fé que o Senhor se levantará para resolver a nosso favor causas impossíveis. Nós temos a fé de renovar a cada dia a nossa esperança no nosso Senhor e a nossa fé em esperar o arrebatamento e assim termos o privilégio de viver eternamente com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por último, estabelece uma viva esperança. Essa viva esperança, como já colocamos, ela está aguardando o grande dia a qual nós encontraremos com o Senhor. Essa viva esperança nos traz uma convicção de que um dia estaremos por toda a eternidade com o nosso Deus. Então, tudo isso é mediante o Espírito Santo, trabalhando constantemente na vida da igreja e, consequentemente, dos seus membros. O tópico 1 diz o seguinte: avivados pelo Espírito Santo. E aqui eu destaco os seguintes termos. Primeiro, o Espírito Santo é a força motriz da igreja. Sem o Espírito Santo, nós nos tornamos apenas um grande ajuntamento de pessoas, muito parecido ou até mesmo igual a um clube social, a um Rotary Club, a um Camping Club, ou seja, o Country Club, né? Ou seja, nós nos tornamos apenas um grupo de pessoas associadas dentro de uma ideia que se reúne, mas não tem nenhum tipo de objetivo, né, com relação a compreender o que o nosso Deus requer para nós, ou de nós, né, individualmente, e o que ele requer da igreja, sobre a missão da igreja. Amém? Outro ponto é que isso rompe a barreira natural do sucesso pessoal. Quando nós somos avivados pelo Espírito Santo, não é que nós deixamos de gostar das coisas terrenas, e eu falo das coisas terrenas, das coisas lícitas, morar bem, ter conforto, comer bem, trabalhar, estudar, todas essas coisas da rotina humana. Mas isso tudo fica num segundo plano. Nós nos preocupamos com o objetivo principal, que é ser um crente que trabalha em prol de um reino. Então, essa convicção
ela deve estar patente em nossas vidas e ela só é possível com o avivamento. Outro ponto é que esse avivamento ele torna a experiência cristã uma realidade. Não tem como falarmos de avivamento sem falarmos de experiência. É por isso que há os testemunhos. É por isso que eu e você temos testemunhos, experiências de coisas que nós falamos com o nosso Deus, pedimos e Ele nos socorreu, coisas que só estavam conosco, mas nós vimos a sua ação, o poder do Evangelho de nos salvar, de nos restabelecer de restabelecer a comunhão para com Deus. Ou seja, tudo isso são experiências que só são possíveis mediante um avivamento. Amém? O tópico 1.1 diz o seguinte: o que significa a palavra avivar? E aqui nós temos Abacuque 3:2, que é um clássico, né? Um versículo que todas as festas de jovens, quando fala de avivamento, a grande maioria utiliza esse texto. E o texto diz o seguinte: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3:2. Aqui eu quero destacar algumas palavras. A primeira palavra é aviva. E aí eu deixo o hebraico, né, H2421, lá do dicionário Strong, que é a seguinte palavra, shaya. E shaya significa permanecer vivo. Permanecer vivo, ou seja, não morrer. Não nos deixe desfalecer, Senhor, não nos deixe morrer, não nos deixe perder a esperança. Aviva-nos. A outra palavra é conhecida. Conhecida é uma palavra que está lá no H3045, iada. Iada é saber por experiência. Aqui o profeta, dentro da sua oração, ele coloca: Senhor, nos dá experiências. Senhor, nos mostra a tua ação divina em nosso meio, para que nós possamos ser notificados das grandes coisas que o Senhor fez, que o Senhor faz e o Senhor pode fazer. E assim não morra em nós um sentimento de que a confiança no Senhor não é algo que possa ser desprezada, mas que essa confiança ela seja cada dia mais fortalecida. É isso que o profeta está colocando. Então, nós temos aqui essas palavras que trazem trazem uma reflexão para a nossa rotina, para a nossa vida nos dias de hoje. A história do povo de Deus é uma história de avivamento. Em todas as eras, o povo de Deus necessitou de avivamento. Avivamento é primordial para o povo de Deus. Sempre aconteceu e vai acontecer, se assim a igreja desejar e buscar. Amém? Aqui nós temos um ponto que a questão do avivamento é ser fervorosos. E aí o apóstolo Paulo destaca lá em Romanos 12:11 a questão desse fervor. Fervor na questão de servir ao Senhor, na nossa convicção. Fervor na questão de pregar o evangelho. Fervor do trabalhar para o Senhor. Fervor no ensinar, no ministrar. Há uma necessidade de fervor. O tópico 1.2 diz o seguinte: os apóstolos inflamados pelo Espírito Santo. E aqui nós temos que destacar a palavra inflama, lá do latim, que é a junção de duas palavras. Primeiro, in, que significa dentro, e flama, que significa chama. Trazendo isso para um significado em português, nós vamos encontrar que na inflamação os tecidos estão em chama, ou seja, é algo que, e ele está remetendo ao corpo humano, os tecidos estão envolvidos em chama. Da mesma forma, inflamado significa que estamos envolvidos no fogo, estamos dentro do fogo. Isso é inflamado. E quando estamos inflamados, vem o fervor. E no fervor, nós temos o fervor na pregação, o fervor na questão dos milagres, o fervor no amor, o fervor na missão, o fervor constante. E aí eu destaco essa frase do John Wesley que diz o seguinte: ponha fogo no seu sermão,
ou ponha seu sermão no fogo. John Wesley era muito focado no Espírito Santo, e ele entendia que o Espírito Santo é fogo, e que um pregador, um professor, que um servo do Deus Altíssimo necessita estar cheio de fogo, inflamado por esse fogo, inserido no fogo, porque, sendo assim, há um resultado na obra, há um resultado no trabalho a qual esse servo ou serva de Deus está fazendo. Amém? O tópico 2 diz o seguinte: revestidos para a guerra. Eu destaquei aqui 2 pontos da seguinte forma: vivemos um tempo de cristãos que ignoram a missão da igreja, o inimigo da igreja, e também ignoram as armas para vencê-lo. Aqui é muito sério, porque nós estamos vivendo um momento de crentes que eles não entendem o que é o reino. Eles não entendem do seu propósito, eles não entendem o que o Senhor requer. Eles acham assim: não, eu já sou salvo, está tudo bem, vou celebrar. Não, não é esse o papel. A partir do momento que fomos salvos, agora tem trabalho, o reino tem trabalho, a seara é grande, poucos os ceifeiros. Então, há uma necessidade de operarmos, trabalharmos mediante a proposta do reino. O reino, ele tem missão, o reino, ele tem um inimigo em comum, que é Satanás e seus anjos. O reino, ele tem armas que pode ser dada a quem? Aos servos, aos ceifeiros, aos guerreiros da luz. Ou seja, a igreja precisa ter essa consciência. Nós não vivemos em um tempo de apenas festejar, de celebrar, como muitos aí estão. Outro ponto: vivemos um período eclesiástico natural, material e do entretenimento. Aqui, meus irmãos, é muito sério, porque por aqui você vai notar como que uma igreja está pensando. Você vai observar como que é a liturgia dessa igreja. Essa igreja tem mais música ou palavra? Essa igreja tem mais festas sociais, passeios, como um clube, como uma escola bem ativa, né, onde o aluno ele tem que estar bem envolvido nos eventos institucionais. Mas será que essa igreja tem palavra? Palavras que arremetem à santidade, ao arrependimento, a ir para o céu, a ser um crente fervoroso, um crente ativo no reino? Nós vamos verificar o quanto uma igreja está centrada no reino mediante a sua liturgia. Se a igreja está muito voltada à celebração, ao entretenimento, essa igreja é uma igreja fraca. Satanás nem se importa com ela, porque ela é café com leite. Sabe? Café com leite. Ela não causa nenhum prejuízo no inferno, não causa nenhum prejuízo nas trevas. Muito pelo contrário, até contribui muitas das vezes, porque as pessoas vão para lá e elas são levadas, entre aspas, a Cristo, mas elas não têm um compromisso. Elas vão para lá para se divertir, descarregar as emoções e assim, mas não tem um compromisso, não tem santidade, não tem adoração verdadeira, aquela verdadeira adoração em espírito e em verdade. Cantar, levantar a mão, pular, rodopiar, fazer acontecer, um monte de luz, fumacinha de gelo, essas coisas o mundo também faz, mas o mundo está caminhando para onde? A questão é: ser igreja é ser diferente. Nós vamos ver isso aqui no tópico 2. Dentro desse tópico 2 nós temos o 2.1, que diz o seguinte: batalhamos contra os demônios. O reino é um reino de guerreiros, sempre foi assim. Então, primeiro, o guerreiro da luz, ele tem que estar equipado. E o Senhor dá as armas espirituais para que esses guerreiros e guerreiras possam atuar, ou amazonas, né, atuarem. Também, conhecedores do nosso inimigo, nós temos que ter ciência do nosso inimigo. Não podemos subestimar Satanás. E muitos subestimam. Apenas de palavra, desdenha, fala, mas não é isso que vai afrontar. Não é pela discussão. Veja o que Judas fala quando o Miguel estava disputando ali o corpo de Moisés. O texto diz que
ele não abriu a boca para discutir com Satanás. Não. Ou seja, um anjo poderoso não foi discutir com Satanás, não foi desdenhar, não foi, sabe? Não é de palavras, é de poder. Então, nós temos que ter ciência que temos um inimigo, e esse inimigo, ele é voraz, não se brinca com o inimigo. Nós o enfrentamos no poder de Deus. E os crentes estão assim, tá, tudo bem, tá tudo certo, e falam meia dúzia de palavras de afronta, mas sem nenhum tipo de poder. Isso é muito sério. Cientes da nossa missão, todo crente deve conhecer a sua missão. Nós já fomos salvos, já fomos libertos, e o reino requer pessoas para trabalhar. Trabalhar em prol de quê? Em prol da missão. E qual é a missão? Levar as pessoas a Cristo, manter as pessoas em Cristo. Esse é nosso papel. O que você, professor, está fazendo com a sua classe é buscando manter as pessoas em Cristo. Enquanto outros estão evangelizando, pregando o evangelho, esses estão buscando trazer as pessoas a Cristo. E o professor de escola bíblica, o pastor, o obreiro que está lá dentro, o presbitério que está lá dentro, o que ele vai fazer? Ele vai buscar manter esses crentes dentro da igreja. Como? No ensino, na palavra. Essa é a missão. Dependentes da força de Deus. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Nossa eloquência, nossos títulos, nossos diplomas, nada disso vai causar terror no inferno. Nada disso. O mundo também tem isso. O que vai causar um estrago no inferno e vai trazer algo de sucesso, vamos colocar assim, para o nosso Deus, para o reino, sinceramente, meus irmãos, é só a humilhação debaixo da mão potente do nosso Deus. Reconhecer que Ele é a força e nós somos dependentes e somos apenas instrumentos dEle nessa luta, nessa batalha. Amém? Efésios 6,11 diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Sem essa armadura, meus irmãos, nem eu nem você podemos contra Satanás, podemos contra as trevas e não podemos atuar no reino. Então, precisamos dessa armadura, precisamos do nosso Deus, somos totalmente dependentes do nosso Deus. O 2.2 diz o seguinte: revestidos e armados para a batalha. A armadura do Espírito. Aqui nós temos um texto muito conhecido. Efésios 6 vai trazer essa armadura. E aí o apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte: lombo cingido com a verdade, é um cinto. O apóstolo Paulo estava observando os guardas pretorianos romanos, e ele estava vendo a indumentária, como que aquele soldado estava vestido, como que ele estava revestido. E aí ele faz essa alusão à vida espiritual, ao soldado da luz. E aqui nós temos o seguinte: lombos cingidos com a verdade, ou seja, o cinto da verdade. O soldado tem o cinto da verdade. Esse cinto da verdade, ele vai nos tornar seguro, porque a verdade é a segurança do crente. Sem a verdade, o crente está à mercê do inimigo. Então nós temos o cinto da verdade. O outro ponto é a couraça da justiça. A couraça, o soldado romano utilizava uma couraça sobre o seu lombo, ou sobre o seu peito, né? Sempre protegendo essa parte do tronco. E aqui é o colete que hoje as forças militares, policiais utilizam, né? O colete à prova de bala, né? Na época, é claro que não era colete à prova de bala, mas tinha um princípio de proteger das setas, das lanças, das espadas, dos cortes, né? Ou amenizar isso. Aqui nós temos esse colete que ele vai proteger o quê? O coração, vai proteger os nossos sentimentos. Nós não seremos minados por sentimentos maléficos, malignos e até mesmo sentimentos humanos, naturais. Então aqui, e esses sentimentos humanos naturais, sentimentos ruins, ok? Não estou falando do que é o bom, né? Não estou falando dessas coisas, mas estou falando sempre da questão negativa dos sentimentos. E aqui nosso coração está protegido.
Também ele fala que os pés calçados pelo Evangelho da Paz. Os militares hoje utilizam coturno, o coturno tem um cano longo, né? E aquilo impede ou ajuda, contribui para que em uma ação o seu tornozelo ali, ele não dobre, ele não venha ter uma luxação nas articulações. Ou seja, facilita diante de uma ação, de um lance, de um combate, ele facilita para que ele esteja com seus pés mais protegidos, ele possa avançar, progredir no terreno. E essa proteção, ela vai se dar mediante a palavra de Deus. Luz para o meu caminho é a tua palavra. Ou seja, se nós estivermos calçados no Evangelho da Paz, nós pisaremos em lugares seguros, porque a palavra de Deus é luz e ela não vai nos deixar nos perder ou tomar caminhos que vai nos levar a prejuízo. Outro ponto é o escudo da fé. O escudo da fé é a nossa convicção. Por mais que haja doutrinas, filosofias, ideias contrárias ao Evangelho, nós, mediante a fé, nos tornaremos convictos, nos protegeremos mediante a fé. Por isso que as pessoas, por isso que o mundo não gosta da igreja, porque a igreja tem uma fé inabalável, a igreja tem uma fé que ela não se deixa ser minada ou influenciada por outras ideias. Então, essa fé, ela é o nosso escudo, amém? Outro ponto dentro dessa armadura é o capacete da salvação. Aqui, meus irmãos, é a proteção da nossa mente. Aqui, Satanás, se ele tiver espaço, ele mina a mente do crente e ele derrota no psicológico. Ele vai arrancar tudo de nós, vai arrancar nossa fé, vai arrancar nossa esperança, vai arrancar nossa convicção, a nossa satisfação de sermos crentes salvos e vai bloquear nossa mente para que nós possamos ser o quê? Inaptos diante desse combate. Então é muito sério, o capacete da salvação precisa estar na nossa mente, nossa convicção que somos salvos e que isso vai nos levar ao nosso Deus. Tem que estar patente e não pode ser minado com outras ideias. E a espada do Espírito? A espada do Espírito é muito importante nesses dias, sempre foi, mas nós estamos vivendo um momento de muitas heresias, muita distorção da palavra de Deus, e é preciso que os obreiros, os crentes, os professores, eles precisam estar fundamentado na palavra. E na palavra como? Na pregação, na apologética. O que é apologética? Na defesa do evangelho, protegendo a si e a igreja de ideias maléficas, de doutrinas de demônios que tentam minar o interior da igreja. Então isso é muito sério, que nós possamos estarmos revestidos deste poder. Amém, meus irmãos? Porque tem batalha, tem guerra todos os dias. Estamos em guerra e tem crentes que estão vivendo a celebração. Não. O crente de verdade, ele pensa em guerra, ele não pensa em celebração. Nós vamos ter nossos momentos de alegria quando nos reunimos? Sim, nós vamos ter, mas não é só isso. Não é exclusivamente isso. Estamos em guerra. Se estamos em guerra, precisamos de armas e precisamos estar dentro da estratégia. Se estivermos fora, vamos morrer no campo de batalha. Tópico 3 diz o seguinte: aguardando o arrebatamento. O primeiro ponto, meus irmãos, é que a igreja tem perdido o sentimento de exílio. O que é o sentimento de exílio? É aquele sentimento que está longe da sua pátria e deseja ir lá, deseja voltar para essa pátria. Aí alguém pode dizer, mas eu nunca estive na minha pátria celeste. Mas a palavra de Deus, ela nos coloca lá. Na palavra de Deus nós conseguimos saber como é a nossa pátria. Nós sabemos também os benefícios dessa pátria. E isso nos traz saudade, a nossa alma tem saudade. Portanto, os crentes precisam a cada dia ter esse sentimento de exílio. Que sentimento de exílio? Saudade do céu. Os crentes precisam ter saudade do céu. Eu e você precisamos ter saudade do céu. Arrebatamento possui uma natureza de traslado. Aqui, meus irmãos, eu quero atentar para você e eu peço que você baixe o slide dessa aula
porque eu deixei no último slide uma imagem que traz uma definição do que é o arrebatamento e do que é a segunda vinda. Há uma distinção, não são coisas iguais. São eventos distintos. Uma coisa é o arrebatamento, outra coisa é a segunda vinda. O arrebatamento, ele é um evento de traslado. A igreja é trasladada, ela é elevada ao Senhor. Na segunda vinda, nós temos o Senhor voltando à terra com a igreja para estabelecer o milênio. Então, aqui tem que estar muito fundamentado dentro dessa ideia, senão a gente faz confusão, tá bom? A segunda vinda possui uma natureza de estabelecimento de reino. Então, o arrebatamento possui uma natureza de traslado. A igreja vai até o Senhor. Na segunda vinda, nós temos um estabelecimento. Agora, não tem traslado, não tem movimento. Agora, a igreja vem com o Senhor Jesus e estabelece o reino milenar na terra. E aqui nós temos algumas bases para isso. A primeira vez que o Senhor fala sobre arrebatamento, a primeira vez que nós vemos a palavra arrebatamento da igreja, essa questão do traslado, foi com o Senhor Jesus, lá em João 14, do verso 1 ao 3. Eu vou ler o 3, tá? E aí você pode, com seu aluno, ler durante a aula. E quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim, mesmo para que onde eu estiver, estais vós também. Então, a primeira vez que é falado de traslado, que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja, nós vemos em João 14. Mas também o apóstolo Paulo fala sobre isso. Nós temos inúmeros versículos. É por isso que eu peço a você para baixar o slide, porque no último slide tem um esqueminha, uma imagem com esqueminha do que é o arrebatamento e os versículos bíblicos que fundamentam, e o que é a segunda vinda, com os versículos bíblicos que fundamentam. 1 Tessalonicenses 4,17 diz o seguinte: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Vamos ver isso melhor no tópico 3.1? Lembrados pelo Espírito Santo. João 14, 26 diz o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui, muitos crentes utilizam esse texto para colocar, não, é somente para a pregação do Evangelho. Não. O Espírito Santo fará lembrar das promessas. O Espírito Santo fará lembrar da esperança, a viva esperança que temos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos fará lembrar da palavra, da santidade, do que é ser um cristão, da nossa missão, do nosso propósito, das nossas armas. Ou seja, esse Espírito Santo ele está trabalhando todos os dias na nossa vida para que nós possamos estarmos sempre com uma mente totalmente voltada ao nosso Deus. E aqui nós temos alguns problemas que ocorrem, né, e principalmente nos dias de hoje. Primeiro é o materialismo. O problema do materialismo é que os crentes perdem a noção de pátria celeste e eles começam a ter um pensamento totalmente fundamentado na terra. Quando eu tenho um pensamento totalmente fundamentado na terra, então eu começo a me estabelecer cada vez mais na terra. Eu começo a observar que tudo que eu preciso está na questão material. Eu preciso melhorar minha casa, e não é errado melhorar a casa. O problema é quando eu não tenho nenhum tipo de pensamento que, por mais que eu goste da minha casa, por mais que eu faça melhorias na minha casa, por mais que eu compre algo para trazer um conforto para a minha casa, mas eu tenho que ter um sentimento que não é isso aqui eternamente. Eu tenho que ter um sentimento que há um lugar muito melhor do que isso aqui. O problema do materialista é que ele se estabelece aqui. Eu quero um carro melhor, ele nunca está satisfeito. Eu quero um carro melhor, eu quero uma casa melhor, eu quero isso, eu quero aquilo. E ele só pensa de uma forma terrena,
sempre de se estabelecer aqui, mas ele nunca pensa no plano divino. Não é errado desejar coisas boas, querer coisas boas. É errado estabelecer todo o nosso pensamento, toda a nossa vontade apenas ao plano terreno. Isso é materialismo e nós estamos vivendo isso. Muitas igrejas têm uma mensagem materialista, pregam a prosperidade de uma forma esquisita, estranha, de forma que os crentes, ao invés de ser levados a Deus, a um pensamento de que há um Deus, que há uma promessa, que isso aqui não vai ficar, que isso aqui é apenas passageiro, mas essas mensagens, elas cada vez mais plantam o homem na terra, e elas não levam o homem para o céu. Isso é muito sério. E o consumismo já é uma questão temporal. Eu preciso consumir, eu preciso gastar o meu dinheiro numa viagem, e eu gosto de viajar, não é errado viajar, é maravilhoso viajar. Eu tenho que gastar no shopping, eu não tenho tempo, eu vou ter que ir para o shopping. Ah, eu não tenho tempo, eu vou vou para um clube, não é? Tem crente que vai, né? Mas enfim, cada um, né, tem que ter consciência da sua vida cristã. Ah, eu tenho que ir não sei aonde, eu tenho que fazer isso, eu tenho que maratonar uma série na Netflix, eu tenho que ver um filme. Hoje eu não vou para culto, não, hoje eu não vou fazer isso, não. Ou seja, esse consumismo, ele está preso ao que? Ao tempo. Dedicamos mais a consumir as coisas terrenas do que consumir as coisas espirituais. Aí o crente fica sem tempo para orar, sem tempo para ler a Bíblia, sem tempo para cultuar, sem tempo para estudar, sem tempo para jejuar, sem tempo para ter uma adoração ao nosso Deus. Consome tudo aqui nesse plano terreno. Isso é muito sério. E aí o crente perde a expectativa. Perde que expectativa? Uma expectativa divina, celeste, espiritual. Apaga-se isso na mente dele e ele se torna uma pessoa supernatural. Tudo é muito natural. Ele busca explicar as coisas pela filosofia, ele busca explicar as coisas, sabe, por uma ótica que é totalmente aversa à palavra. Então isso é muito sério. E isso está acontecendo, tá? Isso é muito sério. 1 Coríntios 15, 19 diz o seguinte: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aqui a palavra está dizendo, ela está trazendo um alerta para as igrejas neopentecostal e até mesmo para nós os assembleianos, que estamos enveredando por esse caminho. Muitas igrejas estão enveredando por esse caminho da prosperidade, do materialismo, do coach. Isso está muito sério. E a palavra está dizendo que são miseráveis, são os mais miseráveis. Se só pensamos no plano terreno, se só pensamos nessa vida, somos mais miseráveis. E a Bíblia está dizendo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, a Bíblia está colocando a gente num patamar, se nós pensarmos assim, mais miserável do que os ímpios que aí estão. Porque nós já conhecemos a verdade e nós seremos miseráveis. E nós temos muitos crentes mais miseráveis do que ímpios, porque se estabeleceu e pensam que tudo está voltado a essa terra e perderam a noção de pátria celeste. Isso é muito sério. O 3.2 diz o seguinte: arrebatados pelo Espírito. 1 Tessalonicenses 4,17, mais uma vez. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. A palavra arrebatados, do grego, e aí eu deixo o dicionário Strong, né, o código Strong G726, é harpazo. Harpazo tem o seguinte significado: seremos arrancados com força, ou seremos apanhados ou raptados. Isso é o que a palavra de Deus coloca. O arrebatamento é um evento secreto que só a igreja viverá. Seremos arrancados. E observe o que o apóstolo Paulo coloca lá em 1 Coríntios 15, 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos
transformados. E aqui eu quero destacar, como a revista coloca, a palavra momento. E a palavra momento no grego, e aí o código G823, átomos. Átomos é um momento indivisível, é algo que não dá para ser dividido, é uma pequena fração de tempo que não é possível dividir, abrir e fechar de olhos. Então a palavra de Deus está dizendo que seremos arrebatados de uma forma tão rápida que não dá para ser definida pelos critérios humanos. Então, meus irmãos, essa é nossa viva esperança. Aqui nesse slide eu deixei do ladinho, você pode baixar o slide, e aí eu deixei os textos bíblicos, as passagens bíblicas que arremete ao evento do arrebatamento e os textos bíblicos que arremete à segunda vinda. E aí você pode ler com os seus alunos durante a sua aula, trabalhar esse assunto melhor durante sua ministração. Meus irmãos, que o Espírito Santo aqueça sua alma, que você seja usado por Ele, que você seja queimado por Ele a cada dia e que você esteja aceso diante de sua turma. Crentes, professores fervorosos diante de suas turmas, acesos pelo Espírito Santo. Eu agradeço a você que acompanhou durante esses 3 meses as minhas aulas. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma, mediante o Santo Espírito, e que nós possamos ter força, ânimo, e que o Espírito Santo nos dê capacidade para o próximo trimestre. Deus abençoe, meus irmãos. Fique na santa e gloriosa paz do Senhor.